Olá, amigos e amigas, vamos para a gravação aí de mais um vídeo aqui do nosso canal. Estará disponível tanto no Instagram, quanto na minha fanpage no Facebook, quanto aí no meu canal no YouTube. E o vídeo de hoje vai ser também novamente comentando comentários e questões que são levantadas em relação a postagens que eu coloco nas minhas redes, tanto no Instagram quanto no Facebook. E o comentário de hoje vai ser até em cima de uma publicação que foi muito comentada, houveram muitas interações, e eu creio que não só pelo modo bem criativo e bem-humorado em que o videozinho foi criado, como também por representar um certo dilema que a maioria de nós vivenciamos no modo como a gente lida com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos conteúdos internos. Pois bem, esse videozinho vai estar aparecendo aí para você na tela e tem aí até aquele que eu creio ser, que eu acredito ser o autor, né, desse vídeo, que não fui eu retirei ele aí das próprias redes. E vem escrito o seguinte: eu brigando com minhas paranoias dentro da minha cabeça. E aí o vídeo aí consiste aí na imagem gráfica, né, de vídeo de crianças aqui brincando, marretando para um lado e para o outro aqui, meio que tipificando a luta do eu com a presença de certos pensamentos e sentimentos intrusos e indesejados no modo como eles acontecem dentro da gente. Pois bem, no meio dos comentários, uma amiga querida que me segue aqui nas redes pediu para que eu pudesse gravar um vídeo a respeito, porque sobre esse vídeo eu escrevi o seguinte texto: e aí? Sua cabeça é um verdadeiro campo de batalha? Não precisa ser assim. Na verdade, toda luta exaure e cansa, e quem cansa se rende. Pelo incrível que pareça, o segredo não é lutar, mas sim a engenhosa e criativa arte de ignorar aquilo que não se pode evitar, como disparo de pensamento ou sentimentos. Pois bem, o que eu poderia comentar acerca dessa postagem é que a luta, a violência, a briga, o conceito de briga como sendo uma estratégia para se lidar com pensamentos ou sentimentos intrusos e indesejados na nossa mente, embora seja um mecanismo clássico de defesa da nossa psique, ele é um dos mais ineficientes. Inclusive, levado ao extremo, ele coloca a gente naquele famoso ditado de que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Isso porque lutar contra tais conteúdos na nossa mente não deixa de ser um lutar contra a gente mesmo. E olha, vou te dar uma informação, caso você ainda não tenha percebido. Mas uma luta contra mim mesmo é uma luta fadada ao fracasso. Isso porque um reino dividido ele não pode subsistir. Portanto, não se tem como tratar com briga ou com violência, mesmo conteúdos que emerjam à nossa consciência com conteúdos que são intrusivos, que são desconfortáveis e que sejam já de uma linha ou de um determinado tema que a gente gostaria de deletar ou de excluir da nossa vida. Ora, e aí talvez esteja se pensando as razões, mas por que, Felipe? Como assim? Vamos pensar e vamos refletir de maneira mais acurada sobre isso. Imagine a mente como um palco.
é um palco por onde vai se representar e se materializar representações de natureza afetiva, de natureza de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de sensações, de todos os tipos. Desde aqueles que são, digamos, manufaturados pela intenção consciente, do tipo, eu quero pensar nisso, eu preciso meditar naquilo, até aqueles que provêm de uma origem inconsciente. Ou seja, eles prorrompem de maneira involuntária nesse palco. E quanto ao surgimento deles, não há nada que a intenção consciente possa fazer. Porque eles simplesmente recebem disparos por intermédio das associações e das articulações mais variadas possíveis, da interação do corpo com o ambiente, da interação da alma com a mente, ou seja, das mais diversas interações e que produzem disparos espontâneos de pensamentos, de sensações, de lembranças que estão para além da iniciativa voluntária da consciência. Portanto, a nossa mente é um palco por onde desfilam conteúdos da intenção consciente, ou seja, daquilo que a gente quer pensar, daquilo que seja voluntário à nossa propositividade, tanto quanto também perpassam elementos cujo movimento, cuja ignição, digamos assim, é de natureza inconsciente, ou seja, é involuntário. A gente não decide, aquilo chega lá na mente. Ora, se eu não tenho como controlar a presença daquilo chegar até a minha mente, eu preciso entender isso para eu parar de ter a concepção de que eu sou um fracassado porque eu penso em certas coisas. Ou de que eu sou um monstro, porque certos sentimentos se passam por esse palco. Ou de que eu seja alguém um tanto quanto desprezível, porque para além do que eu posso evitar, eu sinto ou penso certas coisas. Não, ninguém se torna absolutamente nada por aquilo que tão somente passa pelo palco da nossa mente, principalmente por uma ignição daquilo que seja involuntário. Eu diria que o livre-arbítrio ele entra depois. O livre-arbítrio ele entra no modo como a gente lida com esses conteúdos. Sendo esses conteúdos involuntários uma coisa que não esteja em sintonia com o eu do sujeito, aí começa esse conflito que a gente viu ilustrado nesse videozinho que foi passado aí para vocês. E a pessoa começa a lutar contra aquilo. Só que essa luta, ela expressa uma inimizade entre o sujeito e a sua própria realidade. Inimizade essa que é produzida, na maioria das vezes, por uma orientação idealizada que o sujeito tem dele mesmo. Isso porque muitos, por falta de um autoconhecimento mínimo, se pressupõem melhores ou idealizadamente perfeitos do que a natureza dele, de fato e verdade, comporta. Até que ele, pela viagem de um autoconhecimento, entenda que os opostos lhe habitam. Cada um de nós carrega não só a pior, mas como a melhor versão. Não só a bondade, mas como a maldade. E todos esses polos, nos seus extremos, nos habitam, de modo que a nossa identidade vai ser formada por aquilo que a gente alimenta dentro da gente. E é aí que entra o livre-arbítrio.
O livre-arbítrio, ele entra na decisão que o eu toma em relação àquilo que ele alimenta e àquilo que ele ignora. Agora, quando a consciência do sujeito se forma a partir de uma concepção equivocada sobre ele, como se ele nem sequer pudesse pensar ou sentir que ele já se torna aquilo que ele está pensando ou sentindo, isso é uma concepção equivocada. Quando ele pensa, ele se desespera. Quando ele pensa, ele já acha que está regredindo. Quando ele sente, ele já acha que não está avançando. E aí essas associações é que geram o estado de conflito. Esses conteúdos invasivos e indesejados, eles precisam lidar com a nossa desatenção. Eles precisam lidar com a nossa despreocupação. Eles precisam, como já dizia uma pessoa querida, eles precisam ser ignorados com sucesso. Portanto, se você quer ter eficiência, se você quer ter eficácia em inibir de alguma forma a proliferação e a expansão da presença de conteúdos invasivos e involuntários e indesejados na sua mente, o segredo não é lutar, o segredo é ignorar. Porque lutar, como foi descrito aqui no texto, quem luta cansa. E quem cansa acaba inevitavelmente comprometendo a imunidade psíquica. E a imunidade psíquica comprometida, a gente acaba dando combustível justamente para aquilo que a gente gostaria de evitar. E aquilo que a gente gostaria de evitar acaba ficando com mais energia do que tudo aquilo dentro da gente que estava lutando contra aquilo. Portanto, o que é sugerido nessas horas é uma viagem saudável de autoconhecimento que possa levar a pessoa a se apropriar de uma concepção saudável sobre si, que não a leve a se chocar ou a se escandalizar ou a se culpabilizar ou a se sentenciar por aquilo que involuntariamente ela pensa ou sente, entendendo que a mente é um palco por onde se desfilam conteúdos da nossa intenção consciente e da nossa dinâmica inconsciente. E nesse palco é onde vai operar o nosso livre-arbítrio, não baseado na luta e nas batalhas, mas sim na definição daquilo que, mesmo pensando, a gente vai ignorar, e a arte de deslocar o foco da atenção para outro lugar, para que aqueles conteúdos que uma vez aqueles conteúdos que com a mesma espontaneidade que eles entraram em cena, eles possam sair de cena sem terem sido alimentados. Porque se tem uma coisa que alimenta eles na nossa mente, é a briga, é a intolerância, é a decepção, é a frustração de estar sentindo aquilo, é aquele ar de fracasso de não ser capaz de não sentir aquilo. Não se pode alimentar esse tipo de olhar porque ele é fertilizante para o crescimento justamente daquilo que a gente busca evitar. Então é isso, gente boa. Reflitam, espero ter contribuído para melhor ampliar e definir o que nós comentamos lá na postagem. Qualquer coisa, curte aí o vídeo, deixa o seu comentário, coloque mais questões que a gente aos poucos vai tentando aí responder da melhor maneira possível. É isso, gente boa, um grande beijo e até o próximo vídeo. Valeu!